mais um dia de aula de vídeo, mais um dia de atenção, de foco, força, fé, né? Fé de que tudo isso vai passar, fé de que logo, logo a gente vai se encontrar, mas enquanto isso é por vídeo, né? E aí a gente tem que se adaptar às atuais condições do mundo, o mundo está se adaptando a essa nova realidade, nós também temos que nos adaptar, né? Vamos ter foco, força de vontade, só depende de nós. Então, eu estou aqui para mais uma aula top de gramática. Hoje o conteúdo é facinho, bom demais para vocês aprenderem. E aí vocês, como todos os dias a tia pede, postura, né, na hora de assistir a aula. Não pode assistir a aula em qualquer lugar, sentado, deitado. É hora de aula. É como na sala de aula, vocês lembram que a tia sempre pede para sentar direitinho por conta da coluna, para ter um aprendizado melhor? Então, em casa também tem que ser assim. Então, a partir de agora, olhando na tia, ouvidos bem abertos e a concentração livre de outros pensamentos. Agora é focar na aula de gramática com a tia Jô, tá certo? Então, conto com a ajuda de todos vocês, com compromisso, com carinho. Tô com saudade das nossas conversas, das nossas risadas, né? Até das nossas chamadas de atenção, né? Eu tenho certeza que vocês estão com muita saudade de correr no recreio. Até eu tô com saudade de vocês correrem no recreio. Mas um dia passa e a gente vai se encontrar novamente numa sala de aula. Por enquanto, é foco, atenção nas aulas por vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Hoje eu te disse que nosso conteúdo é top, porque é top mesmo. É grau do substantivo. Nós já estudamos o substantivo, ele sofre variações quanto ao número, quanto ao gênero e quanto ao grau, certo? Quanto ao número e ao gênero, nós já estudamos, né? Gênero masculino e feminino, número singular ou plural. Agora nós vamos saber como é que o substantivo sofre variações quanto ao grau. Ó, olhão bem aberto na tia, prestando atenção, sentado bonito, tá certo? Se precisar, para aí, repete de novo, mas a aula é top. Boa demais. Grau do substantivo. Lembrando que hoje nós estamos falando da classe dos substantivos. Não estamos falando dos adjetivos hoje. Hoje é dos substantivos. É o grau dos substantivos. Substantivo, que é aquela classe que nomeia tudo que existe ou que imaginamos existir. Onde é que eu encontro esse conteúdo na gramática? Na página 106. Olha, a tia vai botar bem grande. Grau do substantivo na página 106. E as tarefas na página 106 a 111, tá certo? Tarefa bem respondida, letra bonita no capricho. Logo, logo a tia vai lançar o vídeo de correção das atividades, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar lá na gramática de vocês, começa aqui nessa página com esse texto. Velha história. Aí a gente já te afastar aqui um pouquinho, a gente tem esse pescador aí, a imagem dele. É sempre bom olhar as imagens, né, que tem nos nossos textos. Então, vamos lá. Leia e responda. Velha história. Acompanhe a leitura comigo. Leiam comigo para a gente poder treinar a leitura, tá certo? Vamos lá. Era uma vez um homem que estava pescando, Maria, até que apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenininho e inocente e tinha um azulado tão indescritível nas escamas que o homem ficou com pena e retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do coitadinho. Botou o iodo lá dentro para poder sarar a boquinha dele que tinha machucado com o anzol. Depois, guardou-o no bolso traseiro das calças para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então ficaram inseparáveis. Então se tornaram amigos, né? O pescador e o peixe. Isso aqui é um textinho de Mário Quintana. Então vejamos, nós vamos estudar grau do substantivo. E aí a gente começou com esse texto. Vocês sabem que a gramática de vocês, ela nunca vai direto ao ponto. Ela sempre contextualiza para poder chegar no conteúdo. E isso é bom, porque quando você chega diretamente no conteúdo, você já tem uma noção a respeito do que é o grau do substantivo. Certinho? Então tem assim, o substantivo peixinho indica um animal de tamanho. Peixinho, geralmente eu uso para dizer que o peixe é pequeno. Muito bem. Se esse animal tivesse um tamanho normal, se ele não fosse grande nem pequeno, tivesse um tamanho normal, você empregaria qual palavra? Será que eu usaria peixinho?
Não, eu acho que eu usaria peixe, né? Porque o tamanho é normal, ele não é pequeno e nem grande, então eu acho que eu usaria peixe. Como você escreveria se quisesse referir a um peixe grande? Como era que a gente ia escrever? Ou colocaria peixe grande mesmo, né? Ou peixão, né? Que outro substantivo do poema indica tamanho pequeno? Procurem aí que outro substantivo do poema tem aí a indicação de que o tamanho é pequeno. Procurem que eu sei que vocês acham. Então vejamos. Quanto ao grau, os substantivos podem ser aumentativo e diminutivo ou diminutivo. São os dois graus que o substantivo apresenta para indicar a variação de tamanho dos seres. Então, vamos completar nossa tabela do substantivo. O substantivo ele sofre variações de gênero, de número e de grau. Repitam comigo. O substantivo ele sofre variações de gênero, de número e de grau. De gênero, sexto ano, ele pode ser o quê? Gênero masculino ou feminino. Faz dias que eu trabalho isso com vocês. De número, singular ou plural. E de grau, quanto ao grau, quais as variações que o substantivo pode sofrer? Aumentativo ou diminutivo. O tamanho pode ser normal, ou ele pode ser maior que o normal ou menor que o normal. Então, quanto ao grau, o substantivo pode ser aumentativo ou diminutivo. São os graus. Indica o quê? Variação de tamanho, tá certo? De tamanho. Se for maior do que o tamanho normal, é aumentativo. Se for menor que o tamanho normal, é diminutivo. E aí, eu sei que vocês são craques em aumentativo e diminutivo. Apenas a nomenclatura é que estava deixando vocês assim, grau do substantivo. Será o que é? Agora já sabem, quanto ao grau, o substantivo pode sofrer variações. Ele pode ser aumentativo ou diminutivo, maior que o tamanho normal ou menor que o tamanho normal. Vejamos mais explicações. A tia vai explicar bem, vai fixar bem na mente de vocês. Grau do substantivo. Grau é a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações do tamanho do ser. Então, grau. Grau do substantivo é a propriedade que o substantivo tem de mostrar para vocês o tamanho do ser que ele está falando. Ele dá nome a alguma coisa. Agora, essa coisa ela pode estar maior que o normal ou menor que o normal. Então, são as variações de tamanho do ser. Exemplo. Tamanho normal, eu falo livro. Tá aqui o livro, ó. Esse livro está em tamanho normal. Ó a gramática de vocês. Se esse livro fosse menor, fosse pequeno, eu usaria o diminutivo, diria livrinho, porque é um livro pequeno, está no diminutivo. E se esse livro fosse maior que o normal, tipo aqueles livrões de enciclopédia, ele seria um livrão, porque estaria no aumentativo. Então, as variações de tamanho que o substantivo pode sofrer é aumentativo ou diminutivo. Muito bem. E aí tem essa historinha aqui, lá na gramática de vocês, na quarta questão. Diz assim, o mundo de Leloca, meu gatinho é o nome da historinha. Ela chega e diz assim, nossa, essa caixa de remédios está uma bagunça. Tem remédio cardíaco, estomacal, nasal, renal, umbilical, infantil, felino. Felino? Quem comprou remédio para gato? Fui eu, meu amor. Foi quando eu tive aquela crise asmática. Mas por que remédio para gato? Foi você quem disse. Compra um remédio para você, meu gatinho. E aí ele entendeu que era para comprar remédio para gato, mas na verdade ela estava o quê? Dando um tratamento especial para ele, chamando ele de gatinho. Compra um remédio para você, meu gatinho. O trecho meu gatinho, ela disse com o namorado dela, com o marido, né? O trecho meu gatinho indica um gato pequeno, carinho e afeto, ou sentido pejorativo, depreciativo, aquele que eu digo com a intenção de maltratar a pessoa. Eu acho que ela quis tratar, né, o marido aí com carinho. Vamos ao fique de olho. Toda vez que a tia
falar fique de olho, você fica realmente de olho. Às vezes, os graus diminutivo e aumentativo têm valor afetivo, ou seja, carinho, afeto, ideia de carinho, ternura ou valor pejorativo, que já é uma ideia negativa, de desprezo, de ofensa, de ironia. Perdendo-se a ideia de tamanho pequeno e grande. Exemplos. Então, vamos lá. Às vezes, quando eu utilizo o diminutivo e aumentativo, não é para falar sobre variação de tamanho. É para indicar ou carinho, como ela indicou aí com o marido, chamar meu gatinho. Não queria dizer que ele era um gato pequeno. Queria dizer que era o gatinho dela. Era um jeito carinhoso de chamar o marido. Ou um valor pejorativo de ironia, querendo dizer assim, ô meninozinho chato. Meninozinho aí não quer dizer que o menino é pequeno, quer dizer um sentido pejorativo, né? Uma ideia triste. Então, exemplos aí. Vamos sair, amorzinho. Amorzinho quer dizer que a pessoa está tratando com carinho, não quer dizer que o amor é pequeno. Você é um amorzão. É um carinho também de se tratar. Ou então, que sujeitinho chato, aí já dá uma ideia pejorativa, né? Uma ideia de ironia. Sujeitinho não quer dizer que o sujeito é pequeno. Tá tratando a pessoa com ironia, com desprezo. Certo? Então, fique de olho. Depois nós temos aqui, ó, agora tem que ficar de olho realmente. No grau aumentativo, o grau aumentativo, ele pode ser sintético ou analítico. Sintético, lembra que a tia sempre fala? Sintético é porque ele já sintetizou, ele já tem uma ideia formada e eles utilizam terminações, olha aqui. E um analítico, ele ainda está analisando, por isso que ele utiliza uma palavra a mais, que é um adjetivo. Então, aqui no sintético, ele já sintetizou, ele utiliza geralmente as terminações ão, ona, arrão, ou razão. Ao invés de dizer um cavalo grande, ele diz um cavalão. Ao invés de dizer um pedaço pequeno, ele diz um pedação. Então, na mesma palavra, ele só acrescenta a terminação e forma um grau aumentativo sintético, porque ele já sintetizou. Com uma palavra apenas, eu entendo que está no grau aumentativo. Por quê? Por conta da terminação da palavra. No analítico, ele ainda está analisando, então eu utilizo a palavra no normal, mais um adjetivo para indicar que ele está grande. Eu digo assim, ao invés de dizer cavalão, já sintetizado, como eu estou analisando, eu digo que é um cavalo imenso, um cavalo grande, porque um analítico ele é formado geralmente com o auxílio de um adjetivo, para dar uma característica. Ao invés de dizer um pedação já sintetizado, eu digo um pedaço enorme, um pedaço grande. Então, aumentativo sintético, eu já sintetizei. Cavalão, pedação. Aumentativo analítico, eu ainda estou analisando, eu utilizo uma palavra a mais para falar do grau. Certinho? Então, vamos lá. Depois, aí na gramática, fala do plural dos diminutivos. Plural dos diminutivos. Lembrando aqui que essa tabela, ela serve tanto para o grau aumentativo quanto para o grau diminutivo. Também tem o diminutivo sintético e também tem o diminutivo analítico. Diminutivo sintético eu já sintetizei, que aquilo é pequeno e pronto. Diminutivo analítico ainda estou analisando. No sintético, como é que eu sei que o diminutivo é sintético? Por conta das terminações do finalzinho da palavra. Por exemplo, eu tenho aqui pedaço pequeno, eu não digo pedaço pequeno, eu já sintetizei, eu digo o quê? Pedacinho. Campo pequeno, eu não digo campo pequeno, eu já sintetizei, eu digo campinho. Eu acrescento uma terminação no diminutivo sintético. Então, o diminutivo sintético é formado geralmente com as terminações inho ou inha, zinho ou zinha, ote ou eixo. Já no grau diminutivo analítico, ainda vou analisar, eu acrescento um adjetivo. Ao invés de dizer pedacinho, como ainda estou analisando, eu digo pedaço pequeno, eu utilizo o adjetivo no final para indicar o tamanho. Campo minúsculo, eu utilizo o adjetivo minúsculo para indicar o tamanho do campo. Então, é analítico, eu utilizo um adjetivo. O diminutivo analítico é formado geralmente com o auxílio de adjetivo pequeno, minúsculo, certo? Então, relembrando,
Grau diminutivo sintético, sintetizo. Coloco um final diferente já para indicar o tamanho. Pedacinho, campinho, boquinha, copinho. Então, todos com as terminações já na própria palavra. Diminutivo analítico, eu ainda estou analisando. Pedaço pequeno, pedaço minúsculo. Como é que eu sei o tamanho? Através do adjetivo, certo? Aqui nós vamos ver o plural dos diminutivos. Observe. O substantivo é coração. O substantivo coração. Eu quero transformar em diminutivo plural. Diminutivo, eu diminuo o tamanho do coração e coloco no plural. São vários corações pequenos, mas eu quero no sintético. Eu quero sintetizar. Como é que se forma o diminutivo plural dos substantivos? Eu coloco primeiro passo, pegar a palavra e transformar no plural. Então, coração no plural vira corações. Depois de transformar no plural, eu retiro o S. Ao invés de corações, eu retiro o S, fica corações e acrescento zinhos. Fica coraçõezinhos. Certinho? Como é que eu transformo em diminutivo plural? O substantivo normal, coração, eu coloco no plural, e assim é com todos os substantivos, isso aqui é uma regra. Eu coloco no plural, corações, e retiro o S, e acrescento zinhos. Fique de olho. A tendência na linguagem do dia a dia é dizer coraçãozinhos, mas não é assim que se faz, é coraçõezinhos, porque primeiro eu transformo ele no plural, retiro o S e acrescento zinhos. Pãozinhos, é assim que se diz? Não, porque o plural de pão é pães. Então, eu transformo no plural, pães. Retiro o S e acrescento zinhos. Fica pãezinhos. Certinho? Como é que se faz o diminutivo plural? Fácil demais. Vamos ver aqui outros exemplos. Bar. Eu boto no plural, bares. Bares. Retiro o S e acrescento zinhos. Fica barezinhos. Pão, eu coloco no plural pães. Como é que eu faço? Retiro o S e acrescento zinhos. Fica pãezinhos. Outros exemplos aí para melhorar. Teve dúvida? Volta nessa tabelinha. Então, flexão dos diminutivos. Flexiona-se o substantivo no plural, retira-se o S final e acrescenta-se o sufixo diminutivo. Sufixo é aquele finalzinho que você acrescenta. Os zinhos é o sufixo. É o final lá da palavra para ela se tornar diminutivo plural. Então, aqui a gente tem uma tabela com vários para vocês poderem treinar em casa. Observem bem essa tabela. Por exemplo, aqui nós temos animal. Animal eu transformo no plural. Como é que fica animal no plural? Animais. Eu tiro o S, fica como animai. E acrescento zinhos, fica animaizinhos, certinho? Chapéu, eu tenho aqui chapéu. Como é o plural do chapéu? Para isso, vocês têm que lembrar lá naquela tabela do plural. Fica chapéis? Não, o plural de chapéu é chapéus. Chapéus. Aí eu retiro o S e acrescento zinhos. Fica como? Chapéuzinhos, tá certo? Aqui em pai. Como é o plural de pai? Pais, eu retiro o S e acrescento zinhos, fica paizinhos. Tá dando para entender? Depois eu tenho mão. Como é o plural de mão? É mãos. Eu retiro o S e acrescento zinhas. Mãozinhas. Aí tem uma tabela explicando melhor para vocês, tá bom? Aí aqui tem uma questão do livro que diz assim: agora coloque os substantivos no plural, fazendo as adaptações necessárias. Tem pão gostosos, e aí fica como no substantivo plural? Pães gostosos. E o diminutivo plural, como é que ficaria? Se eu já tenho pães no plural, eu retiro o S e acrescento zinhos, fica pãezinhos gostosos. Coração triste, como é que fica o substantivo no plural? Fica corações tristes. E no diminutivo plural, eu já tenho corações, eu retiro o S, fica coraçõezinhos tristes, certinho? Então, vamos lá, a próxima. Então, vamos lá rever. Grau é a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações de tamanho,
Grau, quanto ao grau, substantivo pode ser normal, gato, exemplo. Aumentativo, gatão, é maior que o tamanho normal. E diminutivo, menor que o tamanho normal, gatinho. O grau nos substantivos pode ser expresso de duas formas. A forma analítica, utilizando adjetivos que indicam aumento ou diminuição. Então, nós temos o aumentativo analítico e o diminutivo analítico. O aumentativo analítico, ele ainda está analisando. Lembra que a tia falou? Ainda está analisando. Eu coloco nariz grande, nariz imenso. E o diminutivo analítico, ele também está analisando. Eu coloco uma palavra a mais. Nariz pequeno ou nariz minúsculo. Isso na forma analítica. Eu ainda estou analisando. Eu utilizo uma palavra a mais. Se fosse na forma sintética, eu sintetizava logo. Eu diria narizinho, acrescentava o final. Então, nós temos aqui na forma sintética, aumentativo ou diminutivo. No sintético, acrescento inho, zinho, ito, aço e arra. No sintético, eu sintetizo logo. Ao invés de nariz pequeno, eu digo narizinho. Ao invés de nariz grande, eu digo narigão. Eu sintetizo logo. No analítico, acréscimo de um adjetivo. Nariz pequeno, nariz grande. Sintetizado, narigão, narizinho. Na mesma palavra, eu utilizo apenas a terminação ou sufixo. Certo? Vejamos. Então, aqui nós temos mais um exemplo aqui do grau aumentativo. Classifica-se em analítico ou sintético. Analítico eu ainda vou analisar, ele vem acompanhado de um adjetivo. Sintético eu já sintetizei, eu coloco um sufixo, ou seja, uma terminação na própria palavra, certo? Vamos ver o aumentativo de alguns substantivos. Amigo, amigaço, amigalhaço, amigão. Isso está no sintético, aumentativo sintético, porque eu já sintetizei. Boca, bocarra, boqueirão. Boca, eu queria colocar no aumentativo analítico, eu ainda ia analisar, eu colocaria boca grande, boca imensa. Moça, no aumentativo sintético, mocetona, certo? Tem aí mais alguns exemplos. Depois nós temos aqui uma tabela que a tia trouxe para melhorar. Toda vez que vocês tiverem dúvida, estudem bem aqui nessa tabela, porque tem mais exemplos de do grau diminutivo. Esse grau diminutivo, ele está no sintético ou ele está no analítico? Vejamos. Caixa, eu digo caixote, caixeta, caixola. Está no sintético. Aqui é o diminutivo sintético, porque na mesma palavra eu coloquei a terminação. Eu não precisei utilizar um adjetivo para indicar o tamanho da caixa. Chapéu, chapeleta, chapelinho. Chuva, chuvisco, chuvisqueiro. Corpo, corpúsculo, quer dizer que é um corpo pequeno. Mas como eu estou no diminutivo sintético, eu apenas sintetizei. Depois nós temos aqui um exemplo de aumentativo, uma tabela de aumentativo sintético, já sintetizado. Na mesma palavra, eu mudei a terminação e já dei o tamanho aumentado a ele. Amigo, como é sintético, eu usei amigaço, amigalhaço, amigão. Se fosse analítico, amigo, grande amigo, amizade, né? Grande. Animal, animalaço, animalão. Eu sintetizei, falei animalaço. Se fosse analítico, eu diria como? Animal grande, animal imenso. De boca, aumentativo sintético, bocarra, boqueirão, bocaça. Cabeça, aumentativo sintético, cabeçorra, cabeção. Então, tem aí a tabela toda, olha. Muro, muralha. Nariz, narigão, nariganga. Tá bem aí para vocês uma tabela que pode ajudar. Eu quero que vocês estudem essa tabela por inteiro. Se precisar, copia no caderno, tá bom? Então, tá aí. Quanto ao grau, substantivo pode ser aumentativo ou diminutivo. Maior que o tamanho normal, menor que o tamanho normal. O aumentativo e o diminutivo, eles também sofrem, né, variações. Eles podem ser sintético ou analítico. Sintético, eu já sintetizei.
né? Na própria palavra eu coloco uma terminação ou sufixo, na própria palavra. Analítico, onde eu estou analisando, eu utilizo o quê? Um adjetivo para dizer se é grande ou pequeno. Enquanto que no sintético, na própria palavra eu já sei, por conta da terminação que é modificada. Depois nós estudamos o diminutivo plural. Como é que se faz o diminutivo plural do substantivo? Primeiro passo, coloca o substantivo no plural, retira-se o S e acrescenta-se o quê? Zinhos ou zinhas, dependendo do gênero. Se for masculino, zinhos, se for feminino, zinhas. Tá certo? Espero que tenham entendido. Uma boa aula, um bom trabalho. Façam a tarefa direitinho, tá bom? A tarefa tá lá no primeiro slide. Não esqueçam de fazer a tarefa na gramática. O verdadeiro estudante é aquele que faz das dificuldades um degrau para subir na vida. E vamos fazer dessas dificuldades, desse momento difícil que nós estamos passando, um degrau para a gente ter sempre, para a gente pensar no nosso sucesso educacional e espiritual, tá certo? Um bom trabalho e até a próxima.